estamos juntos. Vocês podem ver que eu estou com um uniforme diferente. Depois eu vou explicar a razão dessa camisa bonita aqui nesse domingo de manhã. Quero agradecer a Deus por cada um de vocês estar conectado com a gente. A minha reflexão com você, o título da minha reflexão com você nesta manhã é o que Deus tem a dizer para você. O que Deus tem a dizer para você. E eu quero começar aqui com uma pequena história. Alguns de vocês talvez já conheçam a história de dois porquinhos. Não é três porquinhos, essa história de dois porquinhos. E eles moram um ao lado do outro. E são muito diferentes. Um é o Sidney, o outro é o Norman. Um deles é extremamente organizado. Ele é extremamente limpo. Ele cumpre tudo no seu horário, ele é alta performance, digamos assim. Ele é talvez o funcionário que todos que aqui são chefes gostariam de ter, ou o filho que você gostaria de ter, era o genro que você gostaria de ter. Já o outro, seu vizinho, pensa em alguém desorganizado, alguém atrapalhado, alguém que não consegue cumprir seus compromissos, alguém que tem a sua vida toda atravessada. E esses dois aqui se encontram e numa mesma situação, eles recebem um bilhete, e esse bilhete vem direto de Deus. E esse bilhete diz assim: olha, me encontre tal dia nesse local, que eu tenho algo a dizer para você. Imagine você então que um deles já colocou na sua agenda, já colocou na sua geladeira também, e já pensou assim: olha, agora sim, hein? Deus vai me reconhecer, Deus vai dizer quem eu sou, Deus vai me dar parabéns. O outro, então, do modo oposto disso, já preocupado: o que vai ser, hein? O que ele vai dizer para mim, assim, e já deixou cair café em cima do seu convite, falou assim: e agora, né? E já falou assim: eu não posso esquecer, não posso me atrasar. E eu faço essa pergunta para você: o que Deus tem a dizer para mim e para você? E eu quero lembrar com você um texto de Josué, capítulo 1. Esse é um texto bem conhecido, e é o texto que marca uma transição, marca o fim de uma etapa e o novo de uma nova etapa, e ao mesmo tempo é um texto que marca uma continuidade. Josué capítulo 1 diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Eterno, o Eterno falou a Josué, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés morreu, mas vamos adiante. Atravesse o rio Jordão, você e todo o povo, entre na terra que estou dando ao povo de Israel. Estou dando cada metro quadrado que seus pés pisarem, como prometia Moisés. Do deserto ao Líbano, desde o grande rio o Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar Mediterrâneo a oeste. Tudo pertence a vocês. Enquanto viver, você não conhecerá a derrota. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não vou abandonar você. Seja corajoso, anime-se. Você conduzirá este povo para tomar a terra que prometi dar aos seus antepassados. Dê o seu máximo, empenhe sua alma. Não deixe de seguir o que diz a revelação que Moisés escreveu, cada parágrafo. Não se desvie para a direita nem para a esquerda, para que possa chegar ao seu destino. Não deixe nenhum instante de pensar no que diz o livro da revelação. Pondere e medite nesse livro dia e noite, praticando tudo o que ele prescreve. Então você alcançará seu objetivo e será bem-sucedido. Vou dizer de novo: seja corajoso e anime-se. O Eterno, o seu Deus, está com você a cada passo nesse caminho. Essas são as palavras de Deus para um homem que está provavelmente com seus 90 anos. Essas são as palavras de Deus para um homem que agora está liderando um exército que deve ter em torno de 600 mil soldados, fora o povo que ele lidera, com homens, mulheres, idosos, crianças.
essas palavras, esses textos nos levam palavras de Deus a Josué. É muito bom ouvir isso. Seja corajoso, anime-se, você não vai conhecer a derrota. Dê o seu máximo, empenhe a sua alma, seja corajoso, não anime-se. Não fique desanimado, seja firme. Agora eu tenho algo para dizer para você, que talvez essas palavras não são palavras de Deus para você. Talvez essas palavras que ele disse para Josué não sejam palavras para você. A pergunta que eu e você precisamos fazer é: o que Deus tem para dizer para mim? Isso foi o que ele disse para Josué. Josué está liderando um povo. Só que o texto começa dizendo, e ele está numa situação, ele é auxiliar de Moisés. Eu quero voltar com você a alguns textos, e você não precisa abrir, mas pode acompanhar comigo. A primeira vez que o texto bíblico fala desse homem, na verdade o nome dele é Oséias, e Oséias quer dizer salvação. O texto fala que ele é um dos líderes do povo. Ele nasceu no Egito, ele acompanha essa jornada ele saiu do Egito junto com todo o povo. E Êxodo 17, versículo 9 diz assim: e Moisés ordenou a Josué: escolha alguns homens para lutar contra Ameleca. Desde o início, então Moisés chama a Josué para ser um dos seus líderes. Então Moisés não escolheria alguém que já não estivesse numa função, numa posição, que não tivesse habilidade, que não tivesse competência para isso. Nós não temos uma palavra de Deus dizendo para Moisés: olha, está vendo aquele Josué que você não conhece, aquela pessoa que parece que não é nada, então eu vou transformar essa pessoa. Não é isso que está acontecendo. Ele já é líder, e embora o texto não nos descreva a sua trajetória, mas então aqui nós temos já um homem maduro, competente, e que está numa função de liderança, e que agora ganha uma nova função. Se nós seguirmos no texto, no capítulo 24, versículo 13, diz assim: Moisés acompanhado de Josué, seu auxiliar. Esse termo aqui, auxiliar, ele diz respeito então a essa pessoa que tem uma função junto com aqui, a esse grande líder. Às vezes esse termo também é usado para as funções litúrgicas, mas especialmente alguém então que está ao lado desse que estava entre os líderes do povo. Nesse período de poucos meses aqui se destaca e se torna braço direito, se torna então alguém que está ao lado, é auxiliar. O texto destaca isso. O texto está nos dizendo, e ele tem um motivo. O escritor bíblico, ao selecionar isso e dizer isso, ele já está apontando para o futuro, dizendo assim: olha, sabe aquele Oséias lá, que é o filho de Num, que vai ganhar o nome de Josué, e Josué, então ele se tornou, não apenas era líder, ele se torna o braço direito de Moisés. Se você lembrar comigo, e você conhece a história bíblica, e em Números capítulo 11, nós temos esse momento que é um momento crucial na travessia do deserto, que é o momento em que eles vão enviar os espias, que eles já estão na porta de entrada, mas eles não creem. Aqueles 12 líderes são desafiados a espiar a terra e mostrar para o povo. 10 têm um relatório negativo, 2 têm um relatório real sobre a situação difícil, mas um relatório de confiança na fidelidade de Deus, nas promessas do Pai. Caleb e Josué, que são os 2 homens daquela geração que vão entrar na terra prometida. Nem mesmo Moisés vai entrar na terra prometida. O texto nos mostra isso. Números 11, 28. Josué, filho de Num, que era auxiliar de Moisés desde a juventude. Então, lembre você aqui que esse homem já está servindo, caminhando, e ele está ao lado. Aqui foi uma longa jornada, e você tem alguém amadurecendo, aprendendo. Quando nós chegamos ao final do texto do livro de Deuteronômio, vamos lembrar que já passaram quase 40 anos aqui dessa jornada, tudo o que aconteceu com o povo, e está ali esse auxiliar ao lado de Moisés. Deuteronômio 31, no versículo 14 diz assim: o Eterno disse a Moisés: você morrerá logo, portanto chame Josué e se reúnam comigo na tenda do encontro, para que eu possa comissioná-lo. Assim
Moisés e Josué entraram na tenda do encontro. Vamos lembrar aqui. E o Eterno apareceu a eles numa coluna de nuvem perto da tenda. Isso acontecia apenas com Moisés. Deus chamava Moisés para falar com ele. Ele chama ele à tenda do encontro. O povo sabe disso quando ele vê aquela nuvem sobre o tabernáculo, a tenda do encontro. Agora Deus fala para Moisés: eu não quero falar apenas com você, eu quero falar com você e com Josué. Chame ele junto. Então Josué tem uma experiência aqui que antes eles não tinham. Ele vai diante do Senhor no tabernáculo e Deus se revela a eles. E o que Deus diz a ele? Deuteronômio capítulo 31, versículo 23, assim: depois o Eterno ordenou a Josué. Aqui ele não está dizendo a Moisés, ele está dizendo diretamente para Josué. Quando nós lemos o capítulo 1 de Josué, nós imaginamos alguém que não conhece a Deus, está de alguma maneira sendo animado por Deus, mas aquele momento não foi a primeira vez que Josué ouviu essas palavras. Alguns meses antes, Deus tinha se revelado na tenda do encontro e dito a Josué: seja forte, seja corajoso, você conduzirá o povo de Israel e eu estarei lá com você. Quando Josué ouve as palavras de Deus, olha, seja forte e corajoso, por 2 vezes, não é a primeira vez que ele ouve isso, ele já tinha ouvido isso meses atrás, o próprio Deus dizendo para ele diretamente: olha, Moisés vai bater as botas, ele vai morrer, e é você que vai conduzir o povo. Durante 40 anos você auxiliou a Moisés. Por isso que o texto começa dizendo: olha, morreu Moisés, servo do Senhor, servo de Javé. E Josué, que era auxiliar dele, ministro dele, agora vai assumir o povo. E Deus se aproxima de Josué e diz para ele: anime-se. Deus não diz assim: eu vou fortalecer você. Deus diz: olha, se empenhe. Deus não diz assim: eu vou animar você. Ele diz: anime-se. E é interessante pensar nisso. Talvez Deus está jogando a bucha na mão do Josué e deixando ele sozinho. Não, ele não está fazendo isso. O que, na verdade, as palavras deles podem ser resumidas assim: olha, confia em mim. Eu cumpri minhas promessas, e eu sou Deus que cumpre promessas, e eu continuo no controle. Ao mesmo tempo que agora isso é uma continuidade, porque eu tirei esse povo do Egito, e você vai levar esse povo aonde eu ordenei e prometi que levaria. É uma nova etapa, porque Moisés, meu servo, já morreu, e você agora vai conduzir o povo. Eu tenho uma palavra para você: confie em mim, confie nas minhas promessas. Por isso, se vira, se empenhe, dê seu máximo. Você precisa encontrar forças, você precisa se animar. Onde você fará isso, como você fará isso? Confiando em mim. Por isso que ele vai dizer assim: olha, olhe para a palavra que eu deixei, as orientações, as minhas orientações, a lei ali, é toda a vontade de Deus. Você quer encontrar ânimo? Então se jogue na vontade de Deus. Você quer encontrar força? Se jogue na vontade de Deus. Essas são palavras de Deus para Josué. Talvez não sejam palavras de Deus para você. Sabe por quê? O que Deus tem para dizer para você? Eu quero lembrar com você que Josué, ele está no lugar certo. Ele está no centro da vontade de Deus. Ele está onde Deus gostaria que ele estivesse. E ele está fazendo o que Deus gostaria que ele fizesse. E ele está ali, no lugar onde Deus gostaria, fazendo o que Deus gostaria, vivendo do modo que Deus gostaria, e essas palavras são para ele. Talvez Deus não tenha isso para dizer para você hoje: seja forte e corajoso, porque você não está no lugar onde deveria estar. As palavras de ser forte e corajoso talvez não sejam para você, porque você está vivendo a sua vontade, não a vontade de Deus. Ser forte e corajoso, e olha, você não vai conhecer a derrota, não é uma palavra de autoajuda mágica de Deus para você, porque talvez as palavras de Deus para você sejam hoje: se arrependa. Talvez a palavra que Deus tem para dizer para você hoje é: saia desse lugar. Talvez o que Deus tem para dizer assim: olha, volte. Deus talvez hoje tenha que dizer para você: olhe para si mesmo. Talvez Deus tenha que dizer para você: olha, volte para o lugar onde você saiu. Talvez Deus tenha que dizer para você: olha, restaure esse relacionamento.
Talvez as palavras de Deus hoje para você não é assim, olha, eu vou te dar essa terra onde você pisa. Muita gente usa isso como um mantra, como umas palavras mágicas, mas esquecem que essas palavras são as palavras para uma pessoa que está no centro da vontade de Deus, cumprindo o que Deus pediu há mais de 40 anos. E é uma pessoa competente para fazer isso, está no lugar certo, do modo certo, na hora certa, e Deus precisa dizer para ele, lembre-se disso. Lembre-se disso. Você viu tudo que eu fiz ao longo desses 40 anos. Você vai conduzir esse povo. São palavras de Deus para Josué. Hoje eu e você precisamos perguntar: quais são as palavras de Deus para mim, para você? O que Ele tem para dizer para mim e para você? O que Deus precisa dizer para mim e para você? Não é o que eu quero ouvir de Deus. Não é o que eu gostaria de ouvir. Talvez eu e você gostaríamos de ouvir isso de Deus. Mas isso serve se eu e você estamos vivendo e no centro da vontade dEle, no lugar onde Ele gostaria que nós estivéssemos. O que Deus tem para dizer para você? Eu comecei essa reflexão com uma pequena história. E naquele dia determinado, aqueles dois porquinhos tão diferentes foram então até o lugar onde Deus tinha marcado. Você pode perceber então que um dos porquinhos saiu adiantado, ele é muito organizado e ele está com o nariz empinado, indo pensando quais os elogios que Deus daria para ele, tudo que Deus falaria e reconheceria sobre ele. O outro saiu atrasado, quando percebe, passa em frente à vitrine de uma loja, percebe que sujou a sua gravata de pasta de dente, que o terno está amassado e já se preocupando o que Deus diria para ele. Quando eles chegam, os dois, cada um tem uma conversa com Deus. Deus se aproxima daquele que é orgulhoso, se acha o melhor de todos e diz assim: eu amo você. Você precisa aprender a olhar para os outros. Você precisa aprender a olhar os outros. Ele não recebeu os elogios que ele gostaria, não recebeu prêmio, não recebeu medalha. Ele só ouviu isso: lembre-se que eu amo você. E você precisa aprender a olhar para os outros. Ao caminho de casa, de modo muito diferente do que ele gostaria de ter ouvido, ele se percebe julgando, achando-se melhor, comparando-se aos outros, e lembra-se do que Deus disse para ele: olha, eu amo você e você precisa aprender a olhar para os outros. Aquele porquinho todo atrapalhado, sem direito a elogio nenhum, se aproxima temeroso, não conseguindo nem olhar nos olhos de Deus. E Deus fala assim: olhe para mim. Eu tenho 3 coisas para dizer para você. A primeira delas, eu amo você. A segunda dela, eu amo você. A terceira delas, eu amo você. Ele sai daquela sala sem entender, porque eles não estão com a melhor roupa. Ele foi para ali esperando ser recriminado, esperando ser corrigido. E o que ele ouve de Deus naquele encontro é apenas: eu amo você. E ele volta para casa lembrando disso. Ele me disse que me ama. O que Deus tem a dizer para você? O que Deus precisa te dizer nesse final do mês de julho? O que Deus precisa te dizer no momento em que você está? Talvez você esteja hoje vivendo a vontade de Deus, esteja no lugar certo, com fidelidade, obedecendo a Deus, se empenhando, dando o seu máximo. E Deus hoje queira te dizer, assim como Ele disse para Josué: anime-se, lembre-se da minha vontade, lembre-se da minha fidelidade, continue o que você está fazendo. Talvez hoje você está enfrentando uma dura realidade no seu casamento e Deus dizendo assim: ó, continue com o marido, amando sua esposa, dando sua vida por seus filhos. Anime-se,
Continue, você está no lugar certo, fazendo a coisa certa. Talvez você está vivendo um momento profissional diante de oportunidades que vão contra a ética, contra a vontade de Deus, contra o padrão de Deus para nós. E Deus dizendo para você, olha, continue. Apesar de não ter o lucro que você gostaria, apesar de não ter os resultados que você esperava, anime-se, fique firme. Talvez hoje você precise ouvir Deus dizendo, eu te amo. Talvez hoje você precisa ouvir Deus dizendo, volte. Talvez hoje você precisa ouvir Deus dizendo, eu quero continuar a minha obra na sua vida. O que Deus tem para dizer para você? Essas palavras foram palavras de Deus para Josué. Josué quer dizer, o Senhor é a salvação. Josué é uma palavra em hebraico, Yeshua. E na época de Jesus, as pessoas falavam em grego. E essa palavra Josué, Yeshua, traduzido na língua grega, é Jesus. Ele é a salvação. Ele é a salvação. Eu e você somos convidados a ouvir o que a cruz tem a dizer para mim e para você. A cruz é Deus nos dizendo, eu perdoo você. A cruz é Deus dizendo para mim e para você, eu não desisti de você. A cruz é Deus dizendo para mim e para você, volte. A cruz é eu e você ouvindo dele, eu vou enxugar as suas lágrimas. Eu continuo no controle. Eu sou o mesmo Deus que cumpre as suas promessas. O que Deus tem a dizer para mim e para você? Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos a abandonar tudo o que nós gostaríamos de ouvir de você e ter coragem de ouvir o que você quer dizer para nós. Ajuda-nos a voltar a orar e conversar contigo e ter o nosso coração aberto para ouvir o que você tem a dizer. O Senhor tem tentado falar conosco usando pessoas, situações. Perdoa a nossa teimosia, perdoa a nossa relutância em reconhecer que isso é a tua voz. Alguns de nós estamos temerosos, não tendo certeza que se o que estamos ouvindo é o Senhor falando conosco. Confirma as tuas palavras para nós, Senhor. Confirma isso no nosso coração. Aquece o nosso coração para ter convicção. Aquece o nosso coração pela tua palavra, pela Bíblia. Aquece o nosso coração por pessoas, por sinais, por situações que nos confirmem de que aquilo que estamos ouvindo é realmente a tua voz. Também alerta-nos, ó Deus, e dar-nos discernimento para perceber vozes que nos enganam, que não são a tua voz. Nós colocamos aos teus pés tudo aquilo que nós gostaríamos de ouvir, para reconhecer que nós precisamos ouvir o que o Senhor tem a dizer. Obrigado por ser esse Deus que fala. Obrigado por ser esse Deus que se revela nas transições, nas mudanças de etapa. É o Deus que continua falando, o Deus que convoca e o Deus que anima, o Deus que nos mostra caminhos, o Deus que nos desafia às novas jornadas. Aquele homem havia te servido por mais de 40 anos e agora está num novo desafio. O Senhor sabe os desafios que nós estamos enfrentando, os novos desafios. Alguns de nós estamos nos mesmos desafios. Precisamos te ouvir. Fala conosco, Senhor. Abre os nossos ouvidos, abre o nosso coração. Que teu Espírito que em nós habita nos confirme e nos faça perceber o que o Senhor está nos dizendo, o que o Senhor tem a dizer. Nós pedimos isso em nome daquele que morreu para ser a tua voz, para nos dizer a tua vontade. Em nome de Cristo Jesus.